Boa noite, eu sou a Pamela Figueiredo e o Ela e Você de hoje está espetacular. O que temos para hoje, Campelo? Hoje nós temos reprise dos melhores momentos de todas as nossas entrevistas. Confira aí. E lá, os corredores que estão treinando para as Olimpíadas que vai ocorrer agora na França, eles estavam lá treinando. Então isso já era um chamariz, eu vou estar treinando com os campeões mundiais. Para mim não foi uma experiência de corrida, foi uma experiência de vida. De vida. Porque lá eles não têm bens, não tem o consumo, não tem a posse, não tem. O que eles vivem lá, que é o verbo que a gente conjuga aqui, o verbo ter e o ser. Eles vivem o ser. Eles são extremamente amorosos. Entre os transtornos mentais, os transtornos de ansiedade são os campeões. É um tema que a gente precisa realmente levar para o maior número de pessoas possível. A ansiedade, ela nada mais é do que um sentimento, né? E sendo um sentimento, uma emoção, é comum a todos os seres humanos, né? Todos nós temos ansiedade. A recuperação judicial é uma ferramenta de reestruturação, a gente chama assim, né? Recuperação judicial, antigamente era vista como, o empresário está falindo. E tinha uma visão um pouco ruim, nebulosa. O empresário tinha receio de entrar com a recuperação judicial. Hoje não, ela é uma ferramenta legítima, sempre foi, e altamente utilizada pelos empresários para se socorrer do judiciário e conseguir um alívio, um fôlego. A recuperação judicial proporciona isso. O jejum é ficar sem alimentar, tá? É diferente de dieta. O jejum é uma estratégia alimentar. A gente precisa criar rotina alimentar antes de iniciar o jejum. Uma pessoa que vai na internet e pega, vou fazer assim. Ela tá habituada, né, a comer toda hora, comer besteiras e tal, e de repente, do dia para a noite, ela começa a fazer um jejum. Amanhã eu vou fazer jejum de 18 horas. Não vai dar conta. Não saia daí que o Ela e Você de hoje só está aquecendo, só está começando. My Lady Jane. A fantasia é ambientada na Inglaterra do século XVI, em um contexto em que a sociedade era dividida entre humanos normais, também chamados de verdadeiros, e etianos, que são pessoas que podem se transformar em animais e são vistos como a casta mais baixa da sociedade. A trama é protagonizada por Lady Jane Grey, uma nobre inglesa que assume a coroa e passa seu curto reinado tentando promover a unidade entre as duas classes. Acha que pode escapar do seu destino. Até que ela descobre o desejo à primeira vista. O que é que você deseja? Independência. Boa noite! Vem comigo. Eu não, tô doido. Precisa de uma adaga. Isso não é uma adaga. Isso é uma adaga. Sempre tem poder se você souber jogar o jogo. Eu vou ser a rainha. A escola Maxton Hall? Essa história se passa na escola de Maxton Hall, onde Ruby estuda como bolsista. Lá, ela descobre um super segredo e James, como reflexo, tenta silenciá-la. Do contato entre os dois, nasce o romance que promete permear a série. A narrativa é marcada pela brutal diferença social entre os dois, já que ele é rico e ela faz parte da classe trabalhadora. Ignorância. Oi. O que você viu na sala do Sutton nunca aconteceu. Você é muito mais idiota do que eu pensava. Eu não sei qual é a sua, Belle. E eu não dou a mínima. Alguém como você não pode prejudicar alguém como nós. Mostra pra aqueles idiotas. O
jogo do amor e ódio. Essa é uma comédia romântica, lançado em 2021. O filme gira em torno de 2 assistentes de CEOs que trabalham em uma editora de livros e vivem diariamente em pé de guerra. Lucy é uma garota bagunceira e competitiva que ama livros desde a infância e sonha em subir de cargo. Para seu azar, Joshua é igualmente competitivo, minucioso, adora corrigir os erros gramaticais dela, é organizado e dedicado. Wowzers, what's the occasion? Psychological warfare. I wonder what it's like to use raw animal magnetism as a weapon. I had some weird dreams last night. I was in bed, naked. I have a theory. What are we doing? Já tô imaginando a aventura porque eu imaginei uma cena de filme. Porque a gente vê nos filmes, Mas né? é isso Aquele mesmo. ônibus, um ônibus bem antigo, né? Bem antigo. Com umas malas tudo em cima, amarrado em cima do ônibus, e é assim mesmo. Quase isso, né? Porque não coube tudo em cima, então teve que ir dentro do micro-ônibus com a gente, pra você ter uma ideia. Meu Um pouquinho Jesus. pior. Mas enfim, tudo ali já era festa. Mas não tinha as galinhas, né? Não, Igual não tinha as mostra galinhas. galinha, porca, essas coisas. Não tinha. Não, então tá. Isso considerando que eu tinha saído de Cuiabá sexta-feira e já era domingo, sabe? Enfim, vamos lá. Sexta, então já estava um terceiro dia de viagem. Isso, exatamente. Aí... Mas, Campelo, esses 3 dias, estava contando nos 15 dias que você ia ficar lá? Não, 15 dias a partir do momento que eu cheguei lá. Ah, sim. Tá. Aí, Pamela, chegamos em Item, sabe? Frio. A temperatura média lá são 11 graus. Lá é alta altitude, então é 2.400 a média acima do nível do mar. Meu Deus. Chegamos lá por volta do horário do almoço, né? E a gente já foi, sabe? Vamos ver onde que a gente vai ficar, sabe? Aí a gente foi para um camping, sabe, Pamela? Assim, a gente vive aqui numa bolha, sabe? Sim. Aqui no Brasil. Cada um na sua, tem diversas bolhas. Lá na África, especificamente lá em Item, eles têm a bolha deles lá. A gente viu a forma deles viverem, mas a gente não viveu da mesma forma deles. A gente estava numa bolha um pouquinho melhor. A gente estava num camping. Nesse camping tinha quarto, tinha cama, tinha banheiro, tinha chuveiro, tinha vaso dentro do banheiro. Né? Então, só estou falando isso porque não é padrão isso lá. Enfim. E a gente foi nesse camping, era um camping para receber atletas, né? Exatamente para treinar lá no Quênia. E a gente já teve o domingo livre para a gente já se aclimatar. Aí meu parceiro de quarto, que é o Érico, que é de Pelotas, do Rio Grande do Sul, ele tem uma assessoria lá, tinha bastante professores de assessoria de corrida, né? Que foram lá para aprender técnicas, para passar para os seus alunos. Eu, no caso, sou um aluno, né? Mas poderia ser professor, né, Campelo? Com toda a experiência que você tem. Porém, mas eu não tenho a faculdade, né? Tem que ser formado em educação física, profissional de educação física, né? Enfim, aí já bateu, o Santo bateu, ele torce pro Internacional, o mesmo time que eu torço, a gente por acaso está sofrendo ultimamente, mas tudo bem. Aí já se bateu e assim, e bastante experiência. Então, aí a primeira experiência, o almoço, sabe? Vamos almoçar? Vocês acharam que ia ser normal? Eu não pesquisei nada sobre isso. Eu fui lá e falei assim, vou vivenciar. Até o próprio professor falou assim, ó, não leve nada que você está acostumado aqui, sabe? Viva lá, experiencie lá. Então vamos lá. A gente é orientado a não tomar água deles, a gente tem que tomar água mineral. Sabe, a água deles tem um pH diferente, a água deles não é contaminada, infelizmente, sabe? Então, mas eles já estão acostumados com isso, então o corpo deles está acostumado. Imagina a gente tomar uma água deles e passar mal, a gente vai ficar poucos dias lá e de repente, desses poucos dias, a gente passar mais doente do que sadio. Então, a gente era aconselhado tomar água mineral. O corpo deles já estão acostumados, já tem anticorpos, né? Por conta da água. Para essa vivência deles lá.
Aí fomos para o almoço. Olha o almoço, tá? Era um macarrão desses fusilli. O pessoal fala que é aquele enroladinho, tipo parafuso. O pessoal chama de parafuso. Isso, é a palavra que eu queria lembrar. De parafuso. Feito com água e sal. Só. Uma lentilha feita com água e sal. Só. E um caldo. Esses caldos que variavam. Um dia era caldo de abóbora, outro dia era caldo de cenoura, outro dia era caldo de batata. Só com sal. Era isso, né? Aí, ok, vamos lá, né? É o que tem para comer, vamos comer. A gente tava com fome, diga de passagem, Sim. né? Vamos comer. Comemos, tudo mais, não sei das quantas. Eu falei, meu Deus do céu. É o primeiro dia, será que eu vou dar conta, meu Deus do céu? Isso Enfim, que eu estava pensando agora, o choque a realidade, né? O choque da realidade. Primeiro dia, meu Deus! Eu confesso, Campelo, que eu voltaria no pé de trás. Não tinha como voltar. Então você foi obrigada a viver a experiência, nem se você quisesse voltar, não ia ter como. Não tinha como voltar. Enfim, né? Aí fomos conversar com as pessoas, aí vamos conhecer a cidade. A cidade do Quênia não tem infraestrutura nenhuma, sabe? Não tem infraestrutura de água, não tem infraestrutura de esgoto, não tem infraestrutura, não tem. Então é voltar no tempo mesmo. É voltar no tempo. Celular ainda, quem tem, é daqueles ainda de botão, né? De quando a internet era discada. Quem tem, a internet lá era muito ruim, sabe? Muito ruim. O comércio lá, né? A gente vai até compartilhar algumas fotos. Era assim, era coisas pequenininhas, de madeira, sabe, bem rústico e muitas vezes com lençol, sabe, e outras vezes um papelão, sabe. Era o comércio deles. Aí você vê lá, centro de massagem, centro de estética, sabe. Vem aqui fazer centro de estética higienizado. Então eles muito cuidadosos. Então a gente começou a reparar o movimento da cidade, como que era o movimento da cidade. Já detalhe, assim, as pessoas varrendo, né, o chão, as vassouras lá não tinham cabo, varre só com a parte de baixo, que é uma penugem, não é nem uma vassoura normal que a gente usa aqui. Mas né? eles se curvavam? Curvavam, ficavam de quatro, limpando, tudo muito limpinho, sabe? Tipo, não é porque não tem o recurso que precisa ser sujo, né? Anti-higiênico. Não, tudo muito limpinho, tudo muito organizado, sabe? Tudo assim, dentro deles, assim, dentro do recurso que ele tem, bonito. Sim. Sabe, bonito. Então, quem quer faz, né? Exato. E aí, Pamela, que começa, para mim, não foi uma experiência de corrida, foi uma experiência de vida. De vida. Porque lá eles não têm bens, não tem o consumo, não tem a posse, não tem. Não é fácil como é pra gente, né? Exatamente. Eu vou ali, eu quero tal coisa, eu vou ali e compro. Lá não tem como comprar e não tem para vender, sabe? Então não tem. Sabe? Então lá... Não tem opção. Então o que eles vivem lá, que é o verbo, que a gente conjuga aqui o verbo ter e o ser, eles vivem o ser. Eles são extremamente amorosos, sabe? Livre de qualquer tipo de vaidade, do tipo de chegar e ficar abraçado em mim, homens ficar abraçado em mim, tranquilo, porque lá eles cultuam muito a amizade, muito o outro, eles são muito preocupados com o outro, mas não é preocupados com a vida do outro, sabe? Entendi. É preocupado como que o outro está se sentindo, o que o outro está precisando, o que eu posso fazer para te ajudar, para melhorar, sabe? Então eles vivem muito isso, eles são muito, como que eu posso falar? Eles transformam isso que a gente estuda aqui, para a gente se livrar do consumismo, né? Para a gente ser mais a gente, para a gente trabalhar o autoconhecimento, para a gente trabalhar a nossa essência, o nosso propósito. Lá eles vivem isso. E eu me deparei com isso na realidade. E aí aquele sentimento de, nossa, o que eu estou fazendo aqui, acaba indo embora, né? Acaba indo embora. Aí eu posso até falar para mim que eu quero, até esse dia me perguntaram qual que é a tua viagem dos sonhos. Quênia, eu quero voltar para lá, sabe? Enfim. Que a gente vive uma realidade completamente diferente, né? A gente nem sonha que possa existir alguma coisa parecida com isso, né? Ou a gente fala, a gente nem acredita. Enfim. Ou muitas vezes a gente até se depara, né?
E a gente fala da invisibilidade das pessoas aqui, hoje em dia, como que tem moradores de rua, que muitas vezes as pessoas passam e nem olham, né? São tornam invisíveis, né? Então, enfim, vamos voltar lá para o Quênia. Aí, a gente começou a ter o programa que a gente ia vivenciar lá. Nós teríamos 5 refeições diárias, sabe? Muito carboidrato, sabe? Eu até falo para os nutricionistas aqui, olha, vocês vão ter que pegar o diploma de vocês, vão para lá para o Quênia, vão pesquisar um pouco mais, porque é muito carboidrato que come lá. E depois eu entendi o motivo, né? Então tinha o café da manhã, aí tinha um lanche às 10, aí tinha um almoço, aí tinha um lanche às 3 e tinha a janta, sabe? Então eles comiam 3 horas da tarde e depois só jantavam. Só jantavam. E essa jantava, esse jantar era a janta era um pouquinho diferente. Muitas vezes tinha arroz no lugar do macarrão e feijão no lugar da lentilha. Só que não pensa que é com molho, sabe? É só o grão. Nossa. Não tem molho, né? E à noite tinha uma proteína. Eu podia escolher ou uma proteína animal ou um ovo. Entendi. Sabe? Eu não podia comer ovo e a proteína animal. Era um ou outro. Detalhes. Lá eles não são acostumados com proteína animal. Então eles não escamam, não é escamar a pronúncia. O que seria peixe? Não é peixe. No caso do animal, desossar. Eles não desossam o animal, eles trituram. Não sei como que eles fazem. Enfim, nem quis nem saber, para falar a verdade. Ou seja, se você vai comer a carne... Tá cheia de ossinho quebrado dentro. Entendi. É mais um aprendizado. Então eu tinha que escolher ou a carne ou o ovo. Como eu tinha escolhido a carne, eu não tinha mais direito ao ovo. Mas você também não sabia que seria assim, né? Não sabia. Então já ficou assim, já ficou esperto. Agora eu vou querer ovo, não quero mais comer a carne. Mas ovo é igual em todo quanto é lugar, né? Igual, aqui no Quênia... Que é a ansiedade, né? Tá aqui o Campelo, vai me ajudar, né, meu aluno, né? Então, a ansiedade, ela nada mais é do que um sentimento, né? E sendo um sentimento, uma emoção, é comum a todos os seres humanos, né? Todos nós temos ansiedade, né? É um sentimento, porém é um sentimento que nós falamos de um sentimento secundário. Por quê? Os sentimentos primários são aqueles que a gente pode ver no filme Divertidamente 1, né? Não no 2, no 1, que é a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo, se não me engano, não sei se faltou algum, né? Ou seja, o medo é um sentimento primário e a ansiedade seria um sentimento secundário, parente ali desse medo, então, né? Ou seja, a ansiedade, o que está no cerne da ansiedade é o medo. Porém, quando a gente fala de medo, é o medo de algum perigo iminente, né? Então, por exemplo, se a gente está aqui nessa sala, se aparecesse, por exemplo, alguém querendo nos ferir, né, ou de repente aparecesse um bicho aqui que a gente não estava acostumado, isso causaria em nós um medo, porque seria um perigo iminente. Exatamente. Já a ansiedade é um medo de algo que possa vir a acontecer, né? Ou seja, é um medo de que algo no futuro não dê tão certo quanto eu gostaria que desse. Tipo, o que possa ser que vai acontecer, né? Exatamente. É tipo, eu posso bater meu carro amanhã. Exatamente. Né? Ou seja, é quase que uma previsão negativa do futuro, né? E assim, de certa forma, né, quando nós falamos em emoções em geral, elas não são de todo ruim. Pelo contrário, elas são boas. Se elas nos acompanham através da evolução da espécie, é porque elas são protetivas para nós, né? Se não fosse o medo, nós não estaríamos vivos. Eles nos protegem dos perigos, né? Se não fosse a tristeza, as pessoas não veriam quando a gente está precisando de ajuda, por exemplo, né? Não estenderiam a mão quando a gente está triste, né? E a ansiedade também. Nossa, mas então a ansiedade é boa? Sim. Sendo uma emoção, ela é boa. Por quê? Se não fosse a ansiedade, nós não estaríamos aqui hoje, né? Exemplo, se eu não tivesse ficado pelo menos um pouco ansiosa com a vinda no programa, eu não teria me preparado. Talvez eu não teria acordado hoje cedo para vir, porque pode ser que não dê certo, então deixa eu me preparar, né? Sim. Ou seja, é protetiva, tá? Inclusive, nós não teríamos a sociedade que nós temos hoje se não fosse a ansiedade. Se nós formos pegar ao longo da história, né? Nós, lá no início, nós éramos caçadores-coletores, né? Nós éramos nômades, não tínhamos nem lugar fixo para morar,
né? A gente vivia dessa forma, lá nos primórdios, né? Com a evolução, o que aconteceu? A gente precisava se prevenir dos perigos, por exemplo. Opa, pode ser que amanhã venha um animal muito grande e eu não consiga me defender e defender minha família sozinho. Então vamos criar as sociedades, vamos juntar as pessoas, porque pode ser que venha um perigo e eu não consiga dar conta sozinho. E aí foram criando os grupos, as sociedades, né? Outro exemplo, pode ser que não chova, né? Bom, se não chover, o que eu posso fazer então me preparando com algo que possa dar errado? Caso não chova, então eu posso criar algo que possa irrigar as minhas plantações, então? Aí formou-se os sistemas de irrigação. Ou seja, quando a gente prevê coisas ruins no futuro, não é de todo ruim. Tem seu lado bom. Com certeza. Nos protege. Né? Essa questão da ansiedade, muito assim, bem claro na tua explanação, que ela tem um fator protetivo, que ela tem um fator de antever o futuro. Até que ponto eu posso diferenciar essa ansiedade, que eu posso enxergá-la como uma coisa boa, que vai me proteger, né, que vai me deixar mais preparado, que ela passa para um outro ponto que não é tão bom. Se a gente falando de ansiedade, para a gente dividir os blocos, falar de ansiedade, depois de ansiedade generalizada e colocar todas as suas vertentes. Mas nesse caso específico. Quando então que essa ansiedade, né, esse sentimento passa a ser ruim, né? Que é o que a gente mais vê, né? Passa a ser ruim quando nós falamos de uma intensidade muito forte, de uma frequência também muito forte, né? Então, por exemplo, vamos supor esse exemplo, né? Vamos supor que eu estivesse muito ansiosa com a vinda no programa, né? E tivesse uma intensidade muito forte isso para mim. Isso poderia me travar, né? Poderia ser que eu ficasse tão ansiosa, com medo de... Aí eu poderia ter vários medos. Medo de gaguejar, medo de não dar conta, medo de vir uma pergunta que eu não ia conseguir responder. E essa ansiedade muito intensa poderia fazer com que eu ligasse para vocês e falasse, olha, me deu uma dor de barriga, não vou conseguir ir, né? Ou seja, estaria me prejudicando, né? Isso, isoladamente, às vezes até acontece, né? Essa intensidade muito forte, né? Porém, existe outro ponto que é a frequência, né? Então, se essa intensidade estivesse muito forte, numa frequência muito extensa também, por exemplo, se eu já estivesse assim há, sei lá, 2 meses, né? Com muito medo das coisas já durante algum tempo. Das coisas de uma forma geral ou de uma coisa específica? Ou tanto faz? Vamos pegar esse exemplo aqui dela, né? Vamos pegar o exemplo aqui. Vamos supor que você tivesse me convidado semana passada. Certo. Né? E eu fiquei todos esses dias com uma intensidade muito forte dessa minha ansiedade pensando na vinda. Talvez já seria um problema. Né? Pensando nesse exemplo específico, né? Então isso poderia ser um sinal de alerta. Agora, tem pessoas que ficam assim durante muito tempo, mais preocupados com várias coisas cotidianas, né? Então, eu fico sempre muito preocupada com o meu trabalho, porque o meu medo central, de repente, possa ser que eu venha vir a perder o meu emprego. Eu fico muito preocupada em desenvolver uma doença, porque eu tenho medo de morrer e deixar minha família. Ou seja, várias áreas da minha vida podem me causar uma preocupação com uma intensidade e uma frequência muito intensa. Aí, nós já estamos falando de um transtorno de ansiedade generalizada. Que a gente vai falar mais para frente. Ainda vamos ficar nesse ponto, assim, que as coisas que são coisas mais do cotidiano. Isso. Vou dar um exemplo. Na minha primeira maratona, eu estava super tranquilo. Na hora que eu fui chegar no portão para entrar, para pegar o kit, eu me deu um desespero, foi um ataque de ansiedade, um desespero tão grande que eu tive que parar, tiveram que parar, até meu filho pai, senta, respira, sabe? Eu não consigo vincular se era não sei se era medo ou se era emoção, uma emoção por estar concluindo uma meta que eu tinha, um projeto que eu tinha. Eu ainda fico em dúvida se tinha algum traço de medo nesse processo que eu senti. Tá. Eu posso tentar entender um pouquinho melhor? Pode. Tá, então você estava pegando o kit para iniciar a corrida? Não, eu me preparei para uma corrida, uma maratona, 42 quilômetros, e foi em Berlim, na Alemanha, então era vários componentes novos, sabe? Vários componentes novos. Então, tinha o dia que eu vou pegar o kit vem onde vem o chip, onde eu vou colocar, não era a corrida. Era onde eu ia pegar o kit, que eu iria correr
2, 3 dias após. Entendi. Naquele momento, me deu um ataque de ansiedade, que eu tive que parar e me sentar e começar a gerenciar a minha respiração, que a gente vai falar também da importância disso. Né? Isso, efetivamente, eu acredito assim, não é uma coisa recorrente, não é uma coisa que acontece, como a senhora falou, a questão da frequência, mas naquele momento ali me impactou. Isso. Aí se a gente fosse tentar entender um pouco pelo viés da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um modelo cognitivo, né, que é como se fosse o funcionamento nosso perante as situações. Então a gente tem uma situação, né, essa situação me leva a uma interpretação da situação, que por consequência me leva a um sentimento. Né? Então, a gente pode passar pela mesma situação, né? Nós 3 passamos pela mesma situação. Cada um de nós vai interpretar de uma forma diferente, porque isso diz respeito à nossa história de vida, né? Tudo que a gente já vivenciou. E a forma como eu interpreto a situação me gera o sentimento, né? E, consequentemente, vem o comportamento. Então, isso a gente chama de modelo cognitivo. Talvez, né, essa situação de pegar o kit, você poderia tentar pensar, o que eu pensei com relação a essa situação? Né? Alguma coisa você pensou, que te gerou essa emoção muito forte, muito intensa. A gente poderia tentar ver qual emoção seria essa, mas o primeiro ponto talvez seria você entender o que você pensou com relação à situação. Você se lembra? Efetivamente, eu não me lembro, eu só me lembro do caso, do caso do como eu fiquei. Assim, vendo o que a senhora está falando e assim, lembrando do momento, não exatamente do que eu pensei, né, porque eu entendi agora, tem a situação, o fato, como que eu interpretei aquele fato e que sentimento que isso despertou, né? Pode, agora você falando isso, pode sim que eu tenha vinculado algum medo de eu não conseguir correr, medo de não conseguir completar, pode sim, agora me caiu essa ficha, né, que pode ter sido isso. Então, a gente volta a reforçar que a ansiedade, de certa forma, ela está vinculada ao medo. Exatamente. E aí, o que acontece com a ansiedade, pegando esse gancho, né? A ansiedade, ela entra, quando a gente está num estado muito grande de ansiedade, ela funciona quase que como se a gente tivesse, se o nosso cérebro fosse um computador que tivesse com viruzinhos ali, que faz a gente enxergar as coisas de uma forma enviesada, digamos assim. Né? E aí, o que acontece? Essa situação, né, ela cresce pra gente, né? Ela vira quase como se fosse um monstro e a gente tende a enxergar os nossos recursos para lidar com aquela situação de uma forma pequenininha. Né? Então, a gente pensa, vou pegar esse exemplo, né? Poderia ter sido isso, eu não estou dizendo que foi exatamente, mas poderia ter sido. Nossa, isso eu não consegui. Né? Essa maratona é muito, talvez seja algo que eu ainda não fiz, isso eu não consegui. Aí a gente esquece de todas as vezes que a gente fez algo parecido e deu conta, né? De todas as vezes que a gente provou para a gente mesma as evidências, né? Que a gente fala que a gente vai conseguir, talvez com um pouco mais de dificuldade, por ser novidade, mas que existem outras evidências que nos mostram que é possível. Treinei, né? A gente esquece. Exatamente. Porque o vírus da ansiedade, vírus bem entre aspas, né, gente? Ele faz com que a gente enxergue as coisas dessa forma. A situação fica muito grande e eu fico pequenininho para conseguir resolver a situação, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer sobre a recuperação judicial, que realmente é uma ferramenta, como você disse, importantíssima, né, para a sociedade como um todo, né, para a nossa economia. O país já vem enfrentando uma crise aí já há alguns anos, não é de agora, culminou com uma política do atual governo um pouquinho complicada, arrochando os impostos, as taxas, onerando bastante o empresário. Empreender no Brasil não é fácil, não é simples. Eu tenho uma empresa de pequeno porte, sei como é que funciona. E depois da pandemia e essas grandes oscilações de mercado, crises, o próprio Covid foi uma coisa muito impactante, a crise foi se alastrando. E, de fato, a recuperação judicial é uma ferramenta de reestruturação, a gente chama assim, né? Recuperação judicial, antigamente era vista como, o empresário está falindo. E tinha uma visão um pouco ruim, nebulosa, o empresário tinha receio de entrar com a recuperação judicial. Hoje não, ela é uma ferramenta legítima, sempre foi, mas e altamente utilizada pelos empresários para se socorrer do judiciário e conseguir um alívio, um fôlego. A recuperação judicial proporciona isso. E também existem outras ferramentas, além da recuperação judicial, preventivas
para evitar que o empresário entre em recuperação judicial. Ações mandamentais, ações cautelares, medidas cautelares dentro da própria recuperação judicial. É uma lei de 2005, que ela foi se aprimorando ao longo do tempo, se adaptando à sociedade, ao anseio de quem se utiliza. Inclusive, falando aqui nos bastidores sobre a possibilidade da pessoa física, né? O produtor rural ganhou essa possibilidade com a nova lei de 2020, para que possibilite a ele ingressar com pedido de recuperação judicial, já que o produtor rural tem equiparação com o empresário rural, né? Ele, pessoa física dele, faz toda a operação, etc. Geralmente familiar, né? No interior tem muito. O estado de Mato Grosso é pioneiro aí na produção de soja, de milho. E foi uma ferramenta muito utilizada e está sendo. Esse ano vai estourar bastante também. Nós tivemos um aumento muito grande de recuperação judicial no Brasil, principalmente aqui no estado. Um crescimento assustador, que para o mercado é uma ferramenta de extrema importância. Para quê? Para trazer a possibilidade do empresário se recuperar e continuar produzindo. Ele não para a atividade. Então, a recuperação realmente é um remédio jurídico necessário e importantíssimo para a economia nacional. Perfeito, Luiz. Luiz, podemos conceituar recuperação judicial e a sua diferença de recuperação e falência? Então, o processo de falência já é um estágio avançado ou de quando você não tem como ter a salvação, que eu digo, né? A recuperação judicial, ela te possibilita, te dá um período de carência, digamos assim, de fôlego, que é o stay period, que é o período de blindagem, geralmente, inicialmente de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. E já na falência já é a fase de liquidação, né? A empresa vai fechar, são levantados ativos e passivos da empresa e todos os credores são pagos da forma que a lei regulamenta. A recuperação judicial, eu ainda brinco com meus clientes, né, que a gente nem fala de falência, a gente fala sempre em recuperação judicial. Recuperação. Falência a gente não... é uma palavra proibida. Esta janela que você falou de 6 meses, efetivamente o que acontece para a empresa? Vou explicar, foi bom você pontuar isso aí. Na recuperação judicial, quando você ingressa com o pedido, todas as dívidas contraídas até aquela data, elas são submetidas ao processo de recuperação. E você ganha o período de blindagem, que são 6 meses. 6 meses sem o quê? Suspendem os pagamentos daqueles créditos que são submetidos à recuperação judicial. Então a empresa ganha esse fôlego. Para que serve esse fôlego? Bom, o orçamento está bem arrochado, as dívidas estão batendo na porta diariamente, mensalmente. E vou fazer um paralelo entre produtor rural e empresas regulares, né? O empresário em si. Com esses 6 meses, qual que é a ideia do legislador? Que a empresa faça um caixa, se reestruture, se organize, chamem todos os credores, para isso que existe uma assembleia. Se dentro desse período de 6 meses, que dificilmente ele não é extrapolado, você consegue uma extensão desse período por mais 6 meses. Então é a última prorrogação. Então você tem um período aí praticamente de 1 ano, pelo menos, desde que não seja comprovado que a morosidade se deu pelo devedor, né? Trâmite judicial, algum tipo de entrave no processo, e aí você dá a possibilidade do empresário se reestruturar mesmo, faz um caixa, dá esse fôlego, ele mantém a atividade regular, produzindo, mantém os empregos, mantém geração de impostos, e você beneficia a sociedade como um todo. Imagina, você fechar uma rede de supermercado, uma grande rede de lojas de varejo. Impacto social, né? Impacto social, totalmente. Então a lei, ela visa isso. A proteção da sociedade como um todo. Quantos empregos diretos, quantas famílias ficam desabonadas aí, desamparadas, sem esse recurso, né? Então a recuperação judicial, ela assim, 2005 ela se iniciou, né? Substituiu a lei de concordata, mas depois ela foi se aprimorando e hoje é um remédio jurídico necessário, né? Período de crise é o que salva. Nos Estados Unidos a gente vê grandes empresas, a própria Latam, acho que a Gol também deve estar às portas aí de acontecer. A aviação no Brasil sofre uma crise muito grande, né? Então, assim, ao invés de você ir para a falência, que seria fechar, perda dos empregos, postos de trabalho, para de arrecadar, o governo não arrecada mais, não circula a mercadoria, a economia entra em colapso.
o melhor cenário é salvar essa empresa. É como se fosse um fôlego para aquela empresa, para que ela possa se reestruturar o seu caixa e aí começar a cumprir as obrigações. Exato, pagar seus credores, é para isso que serve. Luiz, e toda empresa tem essa prerrogativa da recuperação judicial? Se faz jus? Sim, com certeza. Existem as recuperações de micro e pequenas empresas, existe a recuperação extrajudicial, inclusive eu fiz uma recuperação em 2019, véspera da pandemia, entre 2019 e 2020. Inclusive foi no interior de Rio Grande do Sul. Foi uma inovação. Foi uma recuperação de produtores rurais, que mexeu com pecuária. O período de seca é muito grande e o coronavírus estava vindo para o Brasil. E aí eu quase fiquei preso no aeroporto lá em Porto Alegre, mas consegui sair de lá. Foi uma inovação, porque a gente trouxe a recuperação judicial do produtor com um gestor que na época não existia, para fazer a mediação com os bancos. Eram 2 grandes bancos, né? Um da região lá e um outro nacional. E a gente conseguiu fazer com que ela se recuperasse. A juíza de lá foi bem complacente, uma ideia de vanguarda. Isso acabou se consolidando na alteração da lei. Então, assim, existe a recuperação extrajudicial, que é aquela que você monta um plano e apresenta. E dentro da própria recuperação judicial, até para que se evite uma assembleia, uma morosidade, caso o empresário consiga, num curto período, seja com alienação de um ativo dele, porque às vezes você tem uma dívida e o banco está de olho nessa dívida, porque ele tem uma alienação fiduciária com esse bem. E aí você não consegue vender. Se você mostra para o juiz, para os outros credores, que você tem possibilidade de vender isso para fazer um caixa e esse dinheiro é direcionado dentro da recuperação, você consegue trazer uma segurança para todos os credores, né? Mostra a sua transparência, o juiz nomeia um administrador judicial que é quem controla as movimentações financeiras, analisa balanços, balancetes, e aí você traz um cenário de pacificação. A gente sabe assim que o jejum intermitente, ele traz muitas melhoras metabólicas também, além do emagrecimento, né? Então a gente tem na literatura vários relatos, não só para câncer de fígado, mas também para linfomas, né, para câncer de mama, câncer de intestino, né? São cânceres, especialmente fígado, intestino, mama, são cânceres relacionados à alimentação, né? Mas é claro que o jejum, como ele deixa o nosso sistema digestivo sem nada, né, que a gente chama de limpo, por um período, e o sistema digestivo está muito ligado ao sistema imunológico, a gente libera o sistema imunológico para que ele cuide, né, desses, que a gente chama dessas doenças malignas. Né? Então, a gente libera o sistema imunológico, que no nosso sistema imunológico a gente tem uma célula específica para ir atrás dessas células que degeneraram, que se transformaram em malignas. E com isso a gente consegue a cura, a prevenção e a cura, muitas vezes. Existem vários estudos, existe um instituto nos Estados Unidos que trabalha já com jejum intermitente há bastante tempo. Além do jejum intermitente, é claro, não adianta nada a pessoa ficar 16, 18 horas, 20 horas em jejum e logo depois se alimentar mal, né, Campeira? Então, além do jejum intermitente, é claro que ele tem que vir acompanhado de uma dieta balanceada, baseada em alimentação de verdade. E aí sim, essas pessoas, existem vários relatos de caso dessas pessoas nesse instituto com curas importantíssimas, curas de câncer inclusive. Cris, olha só, você falou muitas coisas aí que a gente quer ampliar essa discussão. Quando você fala a palavra jejum, até para o nosso telespectador, o que é jejum? Pronto. O jejum é ficar sem alimentar, tá? É diferente de dieta. O jejum é uma estratégia alimentar. Certo. Diferente de dieta, porque na dieta a gente tem a dieta, né, com mais proteína, com mais gordura, né? A dieta ela é específica sobre os grupos alimentares. Eu vou comer certas coisas. Comer certas coisas. Certo. O jejum é uma estratégia. É uma estratégia já bastante antiga, né? E, na verdade, ele é muito fisiológico. Todos nós ficamos em jejum determinados períodos de tempo. Então, por exemplo, durante o meu sono, eu estou em jejum. Durante o período entre o meu almoço e o meu jantar, se eu não coloco nenhum alimento, nenhuma bala, nada, só tomo água, eu estou em jejum. Então, o jejum é uma estratégia
mais similar com o que a gente faz, né? Ou com o que os nossos antepassados faziam. E como é que funciona? O que tem de estudo sobre jejum? A gente tem 3 estratégias de jejum. O jejum de 24 horas, né, que é, num dia você come do jeito que você come, no dia seguinte você fica em jejum o dia inteiro, só toma água, chá e café, sem açúcar e sem adoçante. Tem uma outra estratégia, que é um dia você come como você, né, se alimenta normalmente, no dia seguinte você come apenas 25 a 30% da sua dieta normal, né? Então, e um terceiro tipo de jejum, que é o mais praticado, que é o que eu ensino para os meus pacientes, na minha estratégia de jejum, que chama jejum pleno, que é o jejum de horário reduzido de alimentação, que a gente chama de janela alimentar. Então, eu passo 16 horas em jejum, 8 horas para comer, 18 horas em jejum, 6 horas para comer, tá? Então, esse é o jejum de janelas alimentares, que é um jejum muito mais relacionado à perda de peso. Ele te dá ganhos metabólicos? Também traz, né? Mas para perda de peso, esse é o melhor tipo, que é o que a gente tem na literatura. A partir de 16 horas, para perda de peso é o melhor. Os ganhos aí você fala assim, mas e os jejuns prolongados, 24 horas, 36 horas? Eles também podem ser utilizados, mas não para estratégia de perda de peso, mas para ganhos metabólicos. E aí, assim, não é sempre, né? A gente tem que ter mais cuidados para não ter perda de massa magra, tá? Então, para fato de emagrecimento, jejum de janela alimentar, 16, 18, 20 horas. Então, tem uma estratégia para fazer isso, e é interessante essa estratégia, interessante não, é indicado para fazer com uma profissional. Sim, por quê? Não adianta nada a pessoa ficar 18 horas em jejum, o que acontece muito, por exemplo, nos profissionais da saúde, né? A gente tem colegas médicos que plantões e tal, cirurgias longas, passam às vezes 16, 18 horas sem se alimentar, sai de lá e vai comer uma pizza, vai tomar um sorvete, sabe? Vai comer um lanche. Perde todo o benefício do jejum, porque aí você extrapola em calorias. Então, não é só ficar em jejum e extrapolar em calorias. Você precisa ficar em jejum e ter uma dieta balanceada. Então, acompanhada de um profissional para você ter um pós-jejum de qualidade. Um pós-jejum de qualidade. A gente fala que o jejum, são 3 etapas. O pré-jejum, a refeição pré-jejum tem que ser pensada, ela tem que ser equilibrada. O jejum propriamente dito, né? Que também tem que... a gente tem que cuidar dele, porque muita gente acha que está em jejum e chupa uma bala. Já perdeu o jejum, né? Então, a gente tem que cuidar do que pode durante o jejum e o pós-jejum, como sair. Existe estratégia para sair, o que comer no pós-jejum, né? Então... É uma estratégia completa. Até porque você fica muito tempo em jejum e vai lá, acaba um jejum, por exemplo, de 18 horas e vai para uma churrascaria, é uma agressão, né, doutora? Aí você até quer ir na churrascaria? Pode, mas vamos comer a carne magra, né? Entendi. Vamos colocar a salada, né? Por isso que fala em estratégia, tudo tem que ser bem pensado, organizado. Bem organizado. Cris, eu acredito que tudo deve ter um começo, né, para essa estratégia, para as pessoas começarem a se adaptar. O que a gente fica muito preocupado são essas receitas prontas que a gente acaba vendo na internet, e as pessoas querem seguir essa receita e muitas vezes pode não dar o resultado. E aí vem aquela questão, isso não funcionou para mim, aí o pessoal fica falando aquele efeito sanfona para a pessoa que está emagrecendo, ou coisa parecida. Existe diferença entre as pessoas, por exemplo, dependendo do organismo, dependendo da condição física da pessoa para iniciar um jejum? Existe diferença do biotipo da pessoa? Campelo, o que eu falo é assim, é claro que tem diferença entre a pessoa que está acima do peso e a pessoa que quer perder 2, 3 quilos, né? É diferente, porque a pessoa que quer perder 2, 3 quilos é um refinamento. Às vezes é até mais difícil do que a pessoa que está mais... Acredito que sim, né? Então, existe sim essa diferença. Mas o mais importante que a gente tem que ver é a pessoa que está acima do peso, ela realmente quer emagrecer? Ela está disposta a passar pelo processo? Porque assim, o que é muito comum a pessoa que vai na internet e pega, vou fazer assim, ela está habituada, né, a
comer toda hora, comer besteiras e tal, e de repente, do dia para a noite, ela começa a fazer um jejum, amanhã eu vou fazer jejum de 18 horas. Não vai dar conta. Ela vai se sentir mal, ela vai, né? Muitas vezes sente fraqueza, porque o corpo dela não está habituado. Aí ela, jejum não presta, não é para mim, nunca mais. Então, a gente tem que ir passo a passo. E muitas vezes, essas pessoas, a gente precisa criar rotina alimentar antes de iniciar o jejum. Então, aquele negócio fala, dieta de 3 em 3 horas. É melhor, é pior? Não. Ela é válida em alguns períodos. Então, a pessoa que não tem rotina nenhuma, não tem nada, fica beliscando toda hora, ela precisa primeiro ter rotina. Então, nesta época, nesse horário, vale a pena uma dieta de 3 em 3 horas, porque então, vai comer isso de café da manhã, no meio da manhã come isso, na hora do almoço isso, sabe, assim, para ela aprender a comer. É um aprendizado. Depois a gente tira as refeições no meio do dia, depois a gente começa com um jejum de 12 horas, né? Então você vai puxar seu jantar para mais cedo, para 18, 19, e depois tomar um café da manhã às 6 ou às 7. Então é todo um aprendizado. Depois disso, aí sim a gente passa para os jejuns mais prolongados, porque senão a pessoa vai se sentir mal e vai atacar o jejum. Não é a estratégia que está errada, é você querer correr uma maratona sem ter preparo. Adianta uma pessoa, um sedentário, querer correr uma maratona de 42 quilômetros? Vai conseguir? Vai conseguir, a gente nem indica. Exatamente. E uma das coisas que você falou, Cris, existe a possibilidade de ter crenças, ter situações emocionais, né, que muitas vezes as pessoas descontam na comida, coisa parecida. Então tudo isso tem que ser levado em conta, tem que ser levado em consideração isso antes de começar a fazer uma estratégia de jejum, né? Aí você tocou num ponto, assim, perfeito. Por quê? A gente vê, inclusive, pessoas, pacientes, que já fizeram cirurgia bariátrica e tiveram reganho de peso, porque não cuidaram do emocional, e outros que não tiveram reganho de peso, porém, transferiram esse problema emocional para outras compulsões, para compulsão em compras, para compulsão em bebida, compulsão em sexo. Então, a primeira coisa como é que está o seu emocional? O que te impede? Né? O que te impede de emagrecer? Vamos tratar isso para depois a gente entrar com uma estratégia. Né? Isso é muito importante.